Boa noite a todos. Boa noite. Bom, vamos então começar a baixar as energias. Na verdade, baixar é a agitação, elevar as nossas energias, nos conectando com a espiritualidade aqui presente. Então vamos todo mundo fazer uma prece, fechar os olhos, respirar fundo e fazer a prece que o nosso Pai nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Bom, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Hoje eu trouxe para a gente discutir. A gente vai falar em cima de uma alegoria, um mito, na verdade, o mito da caverna de Platão. Eu não sei se algum de vocês já ouviram falar sobre isso. Tá no livro de Platão. Eu peguei uma adaptação feita e é uma alegoria, uma história, onde Platão fala assim: imaginemos que existam pessoas morando dentro de uma caverna e pela entrada dessa caverna tem uma luz, que ela vem de uma fogueira que fica situada bem na entrada. E essa fogueira tem uma pequena elevação bem na porta ali da caverna e ela fica ali na frente. Os habitantes que estão nessa caverna, eles estão lá desde a infância e eles estão presos por correntes, tanto nos pés quanto no pescoço. Desse modo, eles não conseguem se mexer, nem olhar para trás e nem sair de onde estão, eles apenas conseguem ver a sua frente. E a única coisa que eles conseguem ver é o que ocorre então naquela frente. E de frente a esta parede, eles veem sombras. Isso é, como antigamente, quando a gente fazia fantoche, que a gente coloca um tapume na frente, e aí vem uma luz, e a gente vê a sombra. Pois é, existia ali um pequeno muro, semelhante a esses tapumes. E imagina também que pelo caminho, ao longo desse muro, passam pessoas, transportando sobre a cabeça, como se elas fossem passar, então vocês estão dentro da caverna, e do lado de fora da caverna, do outro lado da fogueira, passam pessoas com objetos na cabeça, podem ser de madeira, podem ser harpas, enfim. E como é natural, essas pessoas passam conversando. Legal. Se a gente continua nessa situação, vocês acham que os habitantes dessa caverna, a respeito de si mesmo e dos outros, eles consigam ver alguma coisa além das sombras? Que são as sombras do fogo que passam, para dentro desta única parede da caverna na qual eles enxergam? Pois é. Em relação com os objetos que são transportados pela altura do muro, o que é que vocês acham que eles enxergam? Se eles pudessem conversar entre si, não parece justo que eles começariam a tentar dar nomes a esses objetos? Essas coisas que eles estão visualizando, vislumbrando pela sombra? Portanto, os habitantes daquele lugar, eles só poderiam pensar que a realidade seria a sombra dos objetos. Esta é a única realidade da qual eles conhecem, já que eles estão dentro dessa caverna desde a infância. E ali presos, esta é a única coisa que eles conseguem ver. Imagine agora o que aconteceria se os habitantes fossem libertados dessa cadeia, de estarem ali presos dentro dessa caverna e curados da ignorância em que viviam. Se libertassem um dos prisioneiros e o forçasse a se levantar de repente, a olhar para trás e caminhar dentro dessa caverna, olhar para a luz. Ao fazer isso, ele ia sofrer ali igual quando a gente tá no escurinho e sai pro sol, ou sai na luz, a gente toma um choque, a visão fica meio... Pois é, ele sofreria essa questão de ver ofuscado, com toda a luz. Não ia conseguir ver os objetos dos quais tinham ali na sua frente, dos quais ele só tinha visto, até então, as sombras. Que pensa você se alguém dissesse, para esta pessoa, afirmasse a ele que tudo que ele tinha visto até então não passava de uma sombra?
e que a partir de agora ele estava mais próximo da realidade e ele poderia ver de fato os objetos mais reais. Não ficaria essa pessoa confusa se lhe mostrassem um desses objetos que ao longo de todo esse tempo foi transportado e do qual ele só viu nas sombras? E se o forçassem a encarar a própria luz? Vocês não acham que os seus olhos doeriam? E que, virando de costas e talvez, voltando para junto das coisas que ele podia ver, ele continuaria pensando que talvez fosse mais real as sombras das quais ele estava acostumado do que o objeto do qual está na sua frente agora? Se o arrastassem para fora da caverna, forçando a escalar a subida íngreme, saindo à luz do sol, encarando tudo aquilo, talvez ele ficasse irritado, talvez até ele se adaptar àquela nova situação, aquele novo, essa grande outra realidade, um novo mundo de possibilidades. Certo, em algum momento ele conseguiria, se habituaria e começaria a enxergar as coisas de forma diferente. No início, ele veria melhor as sombras, Em seguida, ele começaria a ver melhor a imagem dos homens que são ali, que eram as sombras refletidas. Começaria a entender. De tempo em tempo, ele começaria a ver os objetos reais, começariam a ver o mundo, o céu, a terra, o sol, a lua. Começaria a ver a sua própria sombra refletida no chão, a partir do sol. A sua própria sombra refletida numa lagoa, numa água. E começaria até então, entender e juntar aquela realidade. E quando ele se lembrasse dessa antiga habitação, quando ele se lembrasse da vista da caverna, será que ele também não pensaria, nossa, eu vou voltar lá para falar para os meus companheiros que lá estão que tudo aquilo é um engano, que a realidade é maior que aquilo, que a gente vê de uma forma deturpada, E é muito além daquilo que a gente consegue ver. Talvez essa pessoa voltasse à caverna, e aí naquele momento que ela voltasse à caverna e dissesse aos seus colegas que lá estão que aquilo não é realidade, em primeiro momento, a começar que assim que ele pisasse para dentro da caverna de novo, ele sofreria a mesma coisa de ter a visão apagada. De novo, a luz e a sombra, com muita diferença, Então ele teria ali que se adaptar. E ele veria, inclusive, diferente aquelas sombras que no primeiro momento ele via e agora ele enxerga com uma outra realidade. Ele entende o que está por detrás daquela sombra, os que são aquelas coisas. E falaria a esses amigos, Olha, é irreal isso, a gente precisa sair, a gente precisa ir pra luz, a gente precisa descobrir, vocês vão ver que é muito melhor. E talvez esses amigos dissessem que ele estava louco, que tudo aquilo era uma mentira. E dentro do mito, da alegoria, talvez colocam até do tipo, talvez o matassem, como não faz bem sair da caverna, porque ao sair da caverna, essa pessoa voltou doida, falando coisa que não faz sentido. Tá falando que aquilo que eu tô vendo não é real, mas eu tô vendo isso a vida inteira. E eu ouvi, esse mito, essa alegoria em um outro centro espírita e sempre fiquei questionando e pensando muito sobre isso, A gente pode parar para pensar, na Caverna do Platão, como ela mostra que por tantas vezes a gente se coloca limitado a algo que a gente escute, limitado a crenças, a padrões de pensamentos, ações e costumes que já são impostos ou conhecidos, e a gente deixa de questionar, simplesmente questionar. É do ser humano, A gente precisa questionar, a gente tem a liberdade para isso, exatamente para que a gente consiga se desenvolver, buscar novas realidades, buscar novos entendimentos, Ir a direito, isso é um direito sagrado do ser humano, a liberdade de pensar e agir, Pessoas amarradas a normas opressoras, elas não conseguem se locomover para dentro do seu próprio interior, elas não conseguem ter este crescimento, a gente não consegue ter as aspirações, elas acabam sendo anuladas, Os gestos são vigiados, os nossos anseios acabam sendo negados. É importante que a gente olhe para eles, é importante que a gente observe tudo isso. Então,
eu sempre pergunto, né? A gente precisa olhar para a história da nossa humanidade, olhar para a nossa própria história. O quanto a gente já não mudou de lá para cá. Dentro dos nossos questionamentos, o quanto a gente já não conseguiu evoluir. Quantas coisas a gente um dia acreditou que eram uma única realidade e não eram. Quantas vezes até de um problema a gente achou que não tinha solução e tinha. Era uma outra resposta. Então a gente precisa estar sempre em direção à mudança, né? Tanto da nossa história quanto da sociedade. Se faz necessário a gente mudar. A gente ter questionamentos saudáveis, né? Que nos tirem dessas correntes, de certa forma extremistas, que nos aprisionam e nos coloquem em movimento, né? Em busca de um novo, de uma reflexão, de nos valermos de uma oportunidade. Muitas vezes a gente tem medo do que vem e por isso a gente não questiona, porque a gente não conhece. E aí a gente tem medo do desconhecido. É natural e super válido. Mas vale a pena observar, questionar, conhecer, estudar, ter a sua conclusão frente a isso. Às vezes é bom, aquilo pode mudar, aquilo pode fazer sentido. E fiquei, né, pensando sobre isso e como que é, e esse mito, ele traz uma série de coisas no sentido da ilusão daquilo que a gente acredita. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, questão 132, onde Allan Kardec coloca, né, a vida corporal, ela é apenas uma passagem, uma etapa da vida do espírito. A verdadeira vida é a vida espiritual. E no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: o homem que só vê a vida no presente é como aquele que só vê um ponto. Para compreender o conjunto, é preciso elevar-se acima das matérias. E aí a gente pode traçar um paralelo com o mito da caverna do Platão, onde a caverna é a nossa vida aqui, material. A gente muitas vezes está encarcerado nessa realidade e a gente não consegue ver a frente. Quantas vezes a gente julga as coisas que acontecem conosco como injustas, como absurdos, como, meu Deus, por que isso está acontecendo? Não pode ser assim, porque a gente só vê a sombra, né? Esta é a nossa única realidade. E por trás da sombra, o que tem? A realidade. A realidade que eu digo, que a gente pode traçar o paralelo, é como a nossa realidade espiritual, o nosso espírito. Quem somos nós de fato? O que a gente traz dessa bagagem? A gente não sabe o que a gente fez nas vidas passadas, nas outras vidas, e isso seria a realidade. Então, a gente começa a pensar, peraí, então nós estamos aqui de fato limitados. A gente vê muitas vezes só as sombras. A gente precisa questionar e ir além. A gente precisa ir em busca dessa luz, né, de acima da matéria. A gente precisa atravessar esta dificuldade, ainda que na grandíssima maioria das vezes seja desconfortável, seja dolorido, ofusca a vista, dói. Mas quando a gente continua, a gente se adapta, a gente observa o novo, a gente consegue compreender e a gente consegue ir captando e trazendo para dentro de nós essa mudança, saindo dessa limitação, ainda que saindo do nosso lugar de conforto. Então, o que eu sempre penso e deixo aqui para todos nós é o questionamento de o que é que está nos acorrentando de fato? Ao que a gente se prende? A gente precisa questionar para que a gente possa seguir. E seguir com a única lei que rege a tudo, a lei do amor. Se a gente seguir nesse caminho, nos caminhos, né, cristãos, a gente vai seguir no lugar certo. A gente vai seguir em direção ao nosso desenvolvimento. E a gente devagarinho vai sair da caverna. E devagarinho a gente volta para buscar um outro. E assim, todo mundo vai evoluindo. Então, que a gente possa, um a um, passo a passo, ir em direção à frente, a nossa evolução, a sair das sombras e buscar, junto das sombras, a nossa luz. Porque as duas sempre vão coabitar. Então é isso. Obrigada a todos. A gente fica com uma palestra.
Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos nós. Hoje vamos tomar conhecimento de um poder que muitas vezes se mostra ilimitado. Todos nós temos a capacidade de usar este poder para alcançar todo e qualquer objetivo em nossas vidas. No princípio, todos nós fomos criados simples e ignorantes. E ao longo da nossa existência, o nosso espírito foi evoluindo. E essa evolução nos trouxe aqui, a este local. Vocês estão conhecendo? É a Via Láctea, aonde nós nos encontramos hoje. Mais precisamente, no braço de Órion se encontra o nosso sistema solar. E essa bolinha aqui, minúscula comparada com a nossa estrela, é onde nós estamos navegando pelo espaço. Mas a nossa evolução não nos trouxe só a este local, nos trouxe aqui, mais precisamente dentro do nosso sistema solar, ao planeta Terra. E dentro da nossa programação evolutiva, pela reencarnação, as nossas reencarnações sucessivas nos trouxeram até onde nós estamos hoje. E esta viagem que nós já fizemos algumas vezes nos leva aos nossos objetivos. Aqui estamos nós, voltando em mais uma de nossas viagens e estando na nossa família. Obrigado. Pois nós não temos a família que nós merecemos. Nós temos a família que nós precisamos para melhor evoluir o nosso espírito. Mas ainda assim, muitas vezes ficamos em dúvida. O que eu fiz para merecer o destino que eu tenho hoje? O que será que eu fiz nas minhas vidas passadas, das quais hoje eu sofro as suas consequências? Quem eu sou? Quem eu fui? Muitas vezes nós nos perguntamos isso. E nós temos consciência que o homem, ao longo da sua existência, evoluiu como espécie, Foi evoluindo até chegar neste homem moderno aqui. Não é assim não, é esse aqui. Fomos evoluindo e chegamos no homem moderno, que somos nós, o Homo sapiens sapiens, da qual acreditamos que somos muito inteligentes. Na verdade, nós fomos a espécie que melhor se adaptou a esse planeta. Mas ainda assim, estamos com a nossa dúvida, O que eu passo hoje explica pelas vidas passadas que eu tive? O que eu posso fazer para melhorar o que eu tenho? Será que eu fui um daqueles cavaleiros templários que cruzou os lugares a chegar à Terra Santa para libertar dos infiéis? Talvez eu possa ter sido um gladiador romano que estava nas arenas tirando a vida do outro simplesmente pelo deleite da plebe. Ou talvez eu era a própria plebe, vibrando pelo infortúnio daqueles que estavam na arena. Talvez eu possa ter sido um cristão, Aqueles jovens cristãos que eram
capturados e levados ao holocausto, principalmente nas arenas romanas. E aqui cabe um parêntese muito importante. Quando os cristãos eram capturados por Roma e levados a uma arena de espetáculos, como o Coliseu, por exemplo, eles eram todos colocados nas masmorras que ficavam na parte inferior do circo. E quando chegava a hora deles entrarem na arena, bem aqui, nesta pequena porta, ficava um guarda, um soldado pretoriano. E este soldado, quando o cristão iria entrar na arena, ele olhava nos olhos e dizia: cristão, tu não precisas morrer hoje. Olhe os teus pares, veja os que te antecederam, estão neste momento sendo devorados por feras, sendo esquartejados por gladiadores. Mas renega o teu Cristo, renega o teu Deus, e eu te deixo sair, tu não precisas morrer hoje. E aí eu pergunto, se fosse você que estivesse na porta do Coliseu, prestes a entrar na arena, vendo os que te antecederam sendo estraçalhados, e o pretoriano lhe olhasse nos olhos e dizia: cristão, renega o teu Cristo, renega o teu Deus, e tu viverás mais um dia. O que você faria? Pois estes novos cristãos entravam entoando cânticos religiosos, na mais absoluta certeza que todos seriam arrebatados pelo próprio Jesus. Talvez nós podemos pensar que nós, em vidas passadas, fomos pessoas importantes, como muito gostaríamos de pensar, né? Muitos até pensam e acham que são reis. Mas será que nós fomos fortes? Será que nós fomos fracos? Talvez nós tenhamos sido milionários, ricos, ou nós fomos pobres. Será que nós fomentamos a guerra ou espalhamos a paz? O que nós fizemos é fruto das nossas evoluções incontáveis. E hoje nós somos a somatória de todas as nossas encarnações. Mas ainda assim, nós ainda nos questionamos: o que eu posso fazer? Qual é o poder que Deus me deu para que eu possa passar pela minha evolução e ainda prosperar? Pois lembre-se, por maiores que sejam as tormentas que estejam abalando a sua passagem, Deus ainda nos envia a sua luz, para que possamos seguir no nosso caminho. E assim, Ele nos deu um grande poder. Um poder que deve ser usado com parcimônia. Pois nós não somos simplesmente seres materiais. Nós somos um espírito momentaneamente vivendo uma experiência material. Pois nós somos seres universais. Em nossa existência e na nossa evolução, este planeta é simplesmente uma passagem da qual nós necessitamos para evoluir. Temos então Jesus como o maior e melhor exemplo deste poder. Jesus usou da sua palavra, pois tudo o que nós conhecemos do Evangelho, tudo mesmo, nunca foi escrito por Jesus. Nenhuma linha do Evangelho ele escreveu.
Ele simplesmente falou. E o que está escrito no Evangelho é uma fração daquilo que foi passado de boca em boca, de pai para filho, para que pudesse um dia ser escrito, e hoje nós entendemos como o Evangelho. Então você imagina se o Evangelho de hoje é um fragmento do que Jesus falou, você imagina o que deve ter sido beber da fonte. E nós utilizamos desse poder da palavra, pois o poder da palavra de Jesus é tão forte que nós estamos falando dele até hoje. Mas como você usa o poder da sua palavra? Você usa o poder da sua palavra para levar conforto, afeto, esperança para as pessoas? Ou você usa o poder da sua palavra para agredir, para revidar, para machucar pela mínima contrariedade? Porque ele não torce para o mesmo time que você torce, porque ele não vota no mesmo candidato que você vota, porque ele não tem a cor que você tem, porque ele não mora aonde você mora. Aí você agride, você ofende, simplesmente utilizando o dom da sua palavra. Mas nós temos que ter consciência que tudo o que nós falamos gera energia. Porque o que vocês neste momento ouvem achando que é a minha voz, na verdade é a vibração das minhas cordas vocais que criam um comprimento de onda. E esse comprimento de onda, ele é captado pelo seu ouvido, que transforma essa vibração em sinais elétricos. Esses sinais elétricos são decodificados pelo seu cérebro e você entende o que eu estou falando. Então é tudo energia. E nós atraímos para nós energias proporcionais àquelas que nós emanamos. Se você tiver palavras de amor, conforto, perdão, proporcionalmente você vai estar atraindo para você estas mesmas sintonias. Mas se as suas palavras forem de ódio, vingança, rancor, proporcionalmente você também vai estar atraindo para você estas mesmas energias. Então, como você usa o poder da sua palavra? Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Palavras de conforto, palavras de esperança, vindo de ninguém mais do que Jesus, aquele que tão bem soube usar o poder da sua palavra. Outro também disse assim: não existe um caminho para a felicidade, pois a felicidade é o caminho. O fraco jamais perdoa, pois o perdão é uma das características do forte. Dito por Mahatma Gandhi, líder espiritual do seu povo. Nem cristão ele era, mas Gandhi ainda vivia na Índia sob dominação dos ingleses. E ele tinha a filosofia da não violência. Os ingleses irão deixar a Índia, mas não será pela nossa violência. E pelas palavras de Gandhi, ele conseguiu com que todo o seu povo não praticasse a violência, como muitos queriam, uma guerra civil, expulsando os ingleses, e ele era adepto à paz. Então as palavras de Gandhi para o seu povo fez com que eles mantivessem a sua doutrina de não violência. E esse aqui eu gosto muito também. O que preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Eu tenho um sonho de ver meus filhos julgados pela sua personalidade e não pela cor da sua pele. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo.
Aprendemos a voar como pássaros, a nadar como peixes, mas não aprendemos a simples lição de vivermos juntos como irmãos. Martin Luther King, um pastor nos Estados Unidos, negro, numa das épocas onde o apartheid estava em alta. Ele era simplesmente julgado pela cor da sua pele. E assim, ele passou a fazer diversos comícios, dizendo pela sua palavra de que o importante não era a cor da pele, e sim o caráter de cada indivíduo, convocando os seus irmãos negros a não revidarem o mal que lhes era feito, conseguindo com isso carregar para si toda uma nação que conseguiu, ao longo do tempo, respeitar um pouco mais os seus irmãos. Mas a energia, ela é livre e pode ser usada de qualquer forma. Por exemplo, torne a mentira grande, simplifique-a, continue afirmando e eventualmente todos acreditarão nela. O que pode ser dito pode jamais ser escrito. Dito por Adolf Hitler. Hitler era um brilhante orador. Seus discursos eram vistos por multidões. E este homem, simplesmente pelo poder da sua palavra, convenceu toda uma nação a entrar novamente em guerra. Este homem, simplesmente pelo poder da sua palavra, é o responsável por mais de 60 milhões de mortes. Então, a palavra, ela edifica ou destrói. O indivíduo é absolutamente responsável pelo poder que Deus lhes deu. Todos nós, ao longo do dia, praticamos este poder, só que precisamos ter consciência de que tipo de uso nós vamos fazer desta arma. E este poder é neutro, né? Pode ser usado para o bem ou para o mal, mas teoricamente, quando a gente fala, teoricamente a gente pensou primeiro, né? É o que a maioria devia fazer, primeiro pensar para depois falar. Muitas pessoas falam sem pensar, né? Mas é assim que funciona. Mas não é só o pensamento que é importante. Pode apagar essa luz aqui? Vamos apagar a luz? In the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the four elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the chi of love.
And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. Carapicuíba no Japão, viu? Nem 90, nem 60. O nosso corpo é feito aproximadamente de 75% de líquidos, né? E aqui, o professor Emoto era simplesmente um cientista, não era um religioso. Ele simplesmente buscou um experimento de troca energética. Ele pegava um líquido, uma água destilada, e simplesmente colocava uma mensagem no rótulo e pedia para que as pessoas mentalizassem aquilo que estava escrito.
vibrassem por aquilo que estava escrito. E aí nós vemos amor e admiração. Eu te odeio, eu vou te matar. A mesma água, só que emanados sentimentos diferentes. E aqui nós conseguimos entender quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, na questão 459, se os espíritos influenciam a nossa vida. E a resposta é: muito mais do que imaginas. Em muito são eles que vos governam. Os espíritos, eles são energia, assim como nós. E para que eles possam ter acesso a qualquer um de nós precisamos criar a sintonia. E a sintonia vem principalmente dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Então temos que estar sempre vigilantes com relação às nossas palavras. Temos que estar vigilantes com relação aos nossos pensamentos. Mas existe uma coisa que é mais poderosa que as nossas palavras. É mais poderoso que o nosso pensamento. São as nossas atitudes. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You might think God a climate like that. I don't think something is said back there, George. Go back where you came from. Learn this movie. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Crianças veem, crianças fazem. Qual é o exemplo que você está tendo na sua vida? Como você se comporta perante aqueles que estão ao seu lado? Qual é a mensagem que você está deixando aos outros? Através das suas palavras, através dos seus pensamentos e principalmente através das suas atitudes. Porque o que você faz me fala tão alto que o que você fala eu não escuto. Todos nós seremos julgados pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, mas o que define cada um de nós em verdade são as nossas atitudes. Então, seja você em atitude o exemplo que você gostaria de ver no outro. Seja você em atitude aquilo tudo que você acredita e gostaria de ser. Você tem o poder de mudar o mundo, transformar a humanidade. Mas a primeira transformação deve ocorrer primeiro em cada um de nós. Eu tenho que ser o exemplo que eu gostaria de ver no outro. A minha atitude tem que espelhar quem realmente eu gostaria de ser. Então, tenha consciência do poder que você tem em suas mãos. Saiba fazer bom uso desse poder. E que ele
possa ser usado para a sua efetiva evolução, pois todos nós seremos julgados por nós mesmos pelas nossas atitudes. Então, quando você for falar e estiver com raiva, não fale. Quando você for pensar mal de alguém, não pense. E quando você for ter uma atitude menos feliz, silencia. Não comprometa a sua evolução fazendo mau uso destas ferramentas. Que Deus possa, cada vez mais, nos iluminar e não apontar o dedo para o outro, dizendo que a responsabilidade é dele ou é dela por aquilo que você falou ou fez. Vamos dar mais valor a este irmão invisível, muitas vezes, que nos acompanha em todos os lugares. Mentor, anjo da guarda, benfeitor, chame como quiser. Mas este Espírito está sempre ao nosso lado, nos dando a melhor orientação. Então, ore por ele. Peça que ele se fortaleça, porque a gente dá muito trabalho. E ele precisa cada vez mais de forças para nos deixar encaminhados no bom caminho. E para que possamos fazer bom uso do poder da nossa palavra, do nosso pensamento e das nossas atitudes. Muito obrigado. Claro. Vamos então, nesse momento, exercer o poder do amor. Vamos relaxar o nosso corpo, buscar uma posição mais confortável na cadeira e elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus. E assim, todos unidos num mesmo ideal, que possamos ir a todos os leitos de hospital, todas as casas de dor, todo local onde padeça o sofrimento de um irmão, que possamos aplicar o lenitivo necessário para que ele possa ultrapassar mais essa provação. Nessa caravana da felicidade, vamos ainda a todos os países em guerra, a todos os países em conflito, que possamos intuir aos seus dirigentes e trabalhadores que cessem com as hostilidades, que busquem o entendimento e a paz. E ainda unidos, um pouco mais adiante, vamos encontrar os nossos irmãos moradores de rua, muitas vezes ancorados nos vícios e nas más escolhas que fizeram. Que possamos plantar a semente do amor e da esperança em seus corações. E ainda, unidos nesse ideal de amor, vamos a todas as casas de oração, todos os locais que professem o nome do Cristo, todas as casas que promovam a evolução moral do indivíduo, em especial a esta humilde casa, que possamos intuir a todos os seus dirigentes e trabalhadores, que possam se manter firmes no trabalho da fé, da caridade e do amor. E agora, de uma maneira toda especial, vamos até a nossa casa, o nosso lar. Já ultrapassamos o portão, adentramos a porta principal. E a nossa presença no nosso lar
esparge uma luz tão alva, tão clara, tão intensa, que ela se espalha por todos os cômodos, dissipando todas as trevas, todo o mal, todo o orgulho, toda a vaidade, todos os maus pensamentos, deixando no ar apenas eflúvios de paz, esperança e perdão. E agora, já de volta ao nosso assento, que possamos intuir ainda mais ao Mestre Jesus, para que Ele possa fortalecer em cada um de nós a responsabilidade pelo poder que nós temos, pela nossa palavra, pelo nosso pensamento e pelas nossas atitudes. Que assim seja. Graças a Deus.